Nunca ninguém me tocou, senhor. O milionário fechou o contrato e sussurrou: agora eu cuido de você. Ela só queria um emprego, mas aquele homem poderoso viu nela algo diferente. Quando descobriu o segredo por trás de sua timidez, ele percebeu que o destino o havia colocado diante da única mulher capaz de curar suas próprias feridas. O barulho dos saltos no mármore polido ecoava pelo hall do edifício mais imponente da Avenida Faria Lima. Sofia ajustou o uniforme azul marinho e respirou fundo, tentando ignorar o nó no estômago que sempre aparecia quando tinha que trabalhar em eventos especiais. Aos 22 anos, ela já sabia que nesses dias o trabalho seria 3 vezes mais pesado, mas o pagamento extra era essencial para comprar os remédios da mãe. Sofia, você vai ficar responsável pelo 28º andar hoje, disse Dona Carmen, a supervisora, entregando-lhe uma lista de tarefas. O evento da Montenegro Holdings começa às 8. Você precisa terminar tudo antes disso. Sofia assentiu, pegando o carrinho de limpeza. A Montenegro Holdings era uma das maiores empresas do país, e ela sabia que qualquer deslize poderia custar seu emprego. Não podia se dar ao luxo de perder essa oportunidade. Não com Eduardo precisando de dinheiro para a faculdade e a mãe dependendo dela para as consultas médicas. O elevador subiu silenciosamente até o 28º andar, revelando um salão deslumbrante com vista panorâmica de São Paulo. As luzes da cidade começavam a piscar no crepúsculo, criando um espetáculo que sempre a deixava sem fôlego. Por alguns segundos, Sofia se permitiu sonhar como seria viver naquele mundo de vidro e aço, longe do barulho constante e da preocupação que dominavam sua vida na periferia. 2 horas depois, quando terminava de polir as últimas mesas, Sofia percebeu que havia esquecido a bolsa no vestiário. O evento já havia começado, e ela podia ouvir o murmúrio elegante das conversas e o tinir de taças de champanhe. Tentando ser discreta, dirigiu-se ao elevador de serviço, mas encontrou-o fora de funcionamento. Merda, murmurou, olhando para o relógio. O último ônibus para a cidade Tiradentes sairia em 40 minutos, e ela não tinha dinheiro para um táxi. Sem escolha, decidiu usar o elevador social, torcendo para que ninguém a notasse. As portas se abriram diretamente no salão principal, revelando um mar de vestidos de grife e ternos caros. Sofia tentou se esconder atrás de uma coluna, mas nesse exato momento tropeçou em seu próprio pé, derrubando uma bandeja que um garçom carregava. O barulho foi ensurdecedor. Taças se estilhaçaram no chão, champanhe espirrou em todas as direções e todas as cabeças se viraram para ela. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha, desejando que a terra se abrisse e a engolisse. Eu sinto muito, gaguejou tentando juntar os cacos com as mãos trêmulas. Eu não queria... Com licença. A voz grave e controlada a fez levantar os olhos. Um homem alto, de cerca de 30 anos, estava parado à sua frente. Seus olhos verde escuros a observavam com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. O terno impecavelmente cortado e a postura confiante gritavam riqueza e poder. Você está machucada? Perguntou Rafael Montenegro, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Sofia olhou para a mão estendida, notando o relógio caro e os dedos longos e elegantes. Por um momento hesitou. Pessoas como ela não tocavam em pessoas como ele. Mas havia algo em seus olhos, uma genuína preocupação que a surpreendeu. Não, eu estou bem, murmurou aceitando a ajuda. O toque dele enviou uma corrente elétrica por seu braço. Rafael a ajudou a se levantar, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Você não parece estar bem. Está pálida. Eu trabalho aqui. Sou da limpeza. Não deveria estar aqui agora. Por algum motivo que ele próprio não conseguia entender, Rafael não a corrigiu quando os convidados próximos assumiram que ela era uma das jovens socialites presentes. Havia algo nela, uma autenticidade rara em seu mundo de aparências e interesses. Rafael Montenegro, disse ele, oferecendo um sorriso que derreteria o coração de qualquer mulher. Sofia, respondeu ela simplesmente, ainda atordoada pela situação surreal. Naquele momento, cercados pelos cacos de vidro e pelo murmúrio dos convidados, nenhum dos dois imaginou que aquele encontro fortuito mudaria suas vidas para sempre. Sofia acordou na manhã seguinte com a sensação de que tudo havia sido um sonho.
O despertador tocava insistentemente às 5 da manhã, como sempre, e a realidade a atingiu como um balde de água fria. Ela tinha trabalho, responsabilidades, uma vida real que não incluía homens de terno de R$ 3.000 olhando para ela como se fosse a pessoa mais interessante do mundo. Sofia, você está bem? Perguntou sua mãe, Maria, da cozinha minúscula de seu apartamento em Cidade Tiradentes. A voz dela saía fraca, ainda afetada pela tosse persistente que a preocupava há meses. Estou sim, mãe. Como você está se sentindo hoje? Sofia beijou a testa da mulher que havia sacrificado tudo por ela e Eduardo. Melhor. Aquele remédio que você comprou está ajudando. Sofia sorriu, mas por dentro calculava quanto tempo mais conseguiria pagar o tratamento. O salário de faxineira mal cobria as necessidades básicas e a cada mês ficava mais difícil. O trajeto até a Faria Lima levava 2 horas de ônibus e metrô. Durante o percurso, Sofia tentou esquecer os eventos da noite anterior, mas a imagem dos olhos verde escuros de Rafael Montenegro insistia em voltar à sua mente. Quando chegou ao prédio, Dona Carmen a esperava com uma expressão severa. Sofia, preciso falar com você. O coração de Sofia despencou. Foi por causa de ontem? Eu posso explicar. Pelo contrário, o Sr. Montenegro pediu especificamente para que você fizesse a limpeza de seu escritório a partir de hoje. Aparentemente ficou impressionado com seu profissionalismo. Sofia piscou, confusa. Ele pediu o quê? Você vai trabalhar no 3º andar, diretamente para ele. É uma promoção, Sofia. Vem com aumento de salário. 20 minutos depois, Sofia estava parada diante das portas duplas de vidro com o nome Rafael Montenegro, CEO, gravado em letras douradas. Suas mãos tremiam enquanto batia na porta. Entre. A voz dele a fez lembrar instantaneamente da noite anterior. Sofia abriu a porta e encontrou Rafael de pé diante de uma janela panorâmica, observando a cidade lá embaixo. Quando ele se virou, o impacto foi o mesmo da primeira vez. Sofia, que bom que você aceitou. Senhor Montenegro, eu não entendo. Por que me pediu especificamente? Rafael se aproximou, e ela pôde sentir o perfume caro que ele usava. Ontem à noite foi interessante. Há muito tempo não tenho uma conversa tão genuína. Mas nós mal conversamos, disse Sofia, confusa. Exatamente. Rafael sorriu, e ela sentiu o coração acelerar. Toda pessoa que conheço quer alguma coisa de mim. Dinheiro, conexões, favores. Você apenas era você mesma. Sofia baixou os olhos, constrangida. Eu sou apenas uma faxineira, Sr. Montenegro. Não pertenço ao seu mundo. Rafael, e quem disse alguma coisa sobre pertencer? Às vezes é refrescante estar perto de alguém real. Durante os dias seguintes, uma rotina estranha se estabeleceu. Sofia chegava cedo para limpar o escritório e Rafael sempre encontrava uma desculpa para aparecer. Ele trazia café para ela, perguntava sobre sua família, mostrava interesse genuíno em sua vida. Você estuda? Perguntou ele numa quinta-feira, vendo-a folhear um livro de administração durante a pausa. Faço curso técnico à noite. Administração. Sofia fechou o livro envergonhada. Sei que deve parecer ridículo para alguém como você. Por que seria ridículo? Porque você provavelmente se formou em Harvard ou alguma universidade famosa, e eu estou aqui, aos 22 anos, tentando terminar um curso técnico numa escola pública. Rafael se sentou na cadeira ao lado dela, abandonando a formalidade pela primeira vez. Me formei em Harvard, é verdade, mas sabe o que nunca aprendi lá? A trabalhar de verdade, a valorizar cada centavo, a cuidar de uma família com o pouco que se tem. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Não é fácil. Eu sei, e admiro você por isso. Naquele momento, algo mudou entre eles. O ar ficou carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Rafael estava acostumado a mulheres que brincavam com ele, que sabiam as regras do jogo. Sofia era diferente, vulnerável, real, impossível. Sofia, disse ele suavemente, você gostaria de jantar comigo hoje? Ela o olhou como se ele tivesse falado em mandarim. Jantar? Comigo? Por que não? Porque... Sofia gesticulou vagamente. Porque isso é impossível. Nós somos de mundos completamente diferentes. E se eu não me importar com isso? Por um momento, Sofia se permitiu imaginar.
Um jantar com Rafael Montenegro, conversas longas, a possibilidade de algo mais. Mas então a realidade voltou com força total. Eu me importo, disse ela, levantando-se. Eu tenho uma família para cuidar, responsabilidades. E você tem uma vida que não inclui pessoas como eu. Rafael a observou sair, sentindo algo que não experimentava há anos, a sensação de ter perdido algo importante antes mesmo de ter a chance de descobrir o que era. Mas ele não era um homem que desistia facilmente. E Sofia havia despertado algo nele que não sabia que existia. O desejo por algo real em um mundo de ilusões. A perseguição apenas começara. Sofia passou o fim de semana inteiro tentando esquecer o convite de Rafael. Mas na segunda-feira, quando voltou ao trabalho, ele estava lá esperando com 2 cafés e um sorriso que fazia seu coração disparar. Bom dia, Sofia. Pensei que você pudesse estar precisando disso, disse ele, oferecendo um dos cafés. Senhor Montenegro, começou ela, mas ele a interrompeu. Rafael, e antes que você diga qualquer coisa, quero que saiba que pensei muito sobre nossa conversa de sexta. Sofia aceitou o café, suas mãos tremendo ligeiramente. E concluí que você está certa. Somos de mundos diferentes. Rafael fez uma pausa, observando a decepção que ela tentou esconder. Mas isso não significa que não possamos ser amigos. Amigos? Repetiu ela, insegura. Amigos, sem pressão, sem expectativas. Apenas conversa honesta entre 2 pessoas que se respeitam. Nos dias seguintes, essa amizade se desenvolveu de forma inesperada. Rafael começou a aparecer durante as pausas de Sofia, e suas conversas se tornaram o ponto alto do dia dela. Ele contava sobre a pressão de administrar um império empresarial. Ela falava sobre os desafios de equilibrar trabalho, estudos e família. Sabe, disse Rafael numa quarta-feira, às vezes penso como seria ter uma vida normal. Acordar sem que cada decisão afete milhares de pessoas. E eu às vezes penso como seria não ter que contar cada centavo, admitiu Sofia. Poder comprar remédio para minha mãe sem se preocupar se vou conseguir pagar o aluguel. Foi quando Rafael teve uma ideia que mudaria tudo. Sofia, e se eu te oferecesse um emprego diferente? Ela o olhou suspeitamente. Que tipo de emprego? Assistente pessoal. Salário 5 vezes maior que o atual. Plano de saúde completo para sua família. E você poderia continuar estudando. O coração de Sofia acelerou. Era tudo que ela sempre sonhou, mas alguma coisa a fazia hesitar. Por que você faria isso? Porque você é inteligente, dedicada e eu preciso de alguém em quem posso confiar. Rafael, Sofia balançou a cabeça. Isso não é sobre trabalho, é? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Talvez não. Talvez seja sobre o fato de que você é a primeira pessoa em anos que me faz rir de verdade, que me ouve sem querer algo em troca. Isso é exatamente o problema, disse Sofia levantando-se. Você está confundindo gratidão com outra coisa. E você está confundindo medo com prudência. A tensão entre eles era palpável. Sofia sabia que estava à beira de um precipício, um passo em falso e sua vida mudaria completamente, para melhor ou para pior. Eu preciso pensar, murmurou ela. Tudo bem, mas Sofia, não deixe o medo decidir por você. Naquela noite em casa, Sofia encontrou sua mãe deitada no sofá, mais pálida que o normal. Mãe, você tomou o remédio hoje? Acabou ontem, filha. Eu não queria te preocupar. Sofia sentiu o mundo desabar. O remédio custava quase metade de seu salário, e ela ainda não tinha recebido. Olhou para a mãe, para o apartamento pequeno e úmido, para Eduardo estudando na mesa da cozinha sob a luz fraca. A proposta de Rafael ecoava em sua mente como uma tentação irresistível. Sofia chegou ao escritório na manhã seguinte com olheiras profundas e uma decisão que a aterrorizava. Rafael a esperava, como sempre, mas desta vez sua expressão era mais séria. Você parece cansada, observou ele. Noite difícil. Sofia respirou fundo. Rafael, sobre sua proposta, você aceita? Tenho condições. Rafael arqueou uma sobrancelha, intrigado. Estou ouvindo. Primeiro, isso é estritamente profissional. Segundo, se em algum momento você sentir que está se confundindo as coisas, eu saio imediatamente. Terceiro, minha família nunca pode saber sobre qualquer coisa além do trabalho. Concordo com tudo,
disse Rafael rapidamente. Não foi tão fácil assim, Sofia o alertou. Você está acostumado a conseguir tudo o que quer. E você está acostumada a não conseguir nada do que quer, rebateu ele suavemente. Talvez seja a hora de mudar isso. A primeira semana como assistente pessoal foi um turbilhão. Sofia aprendeu a organizar a agenda impossível de Rafael, a lidar com clientes importantes, a navegar pelo mundo corporativo que sempre pareceu tão distante. Sofia, preciso que você me acompanhe ao jantar de negócios hoje à noite, disse Rafael numa sexta-feira. Eu não tenho roupa adequada para... Já providenciei. Há um vestido esperando por você no meu escritório. Sofia encontrou uma caixa elegante com um vestido azul marinho que custava mais que seu salário de 6 meses. Por um momento, sentiu-se como Cinderela, mas a sensação de desconforto era maior que a empolgação. O jantar foi no restaurante mais caro de São Paulo. Sofia se sentiu completamente fora de lugar entre empresários e socialites, mas Rafael permaneceu ao seu lado, apresentando-a como sua assistente de confiança. Você se saiu muito bem, disse ele no carro depois. Eu me senti como uma impostora. Todos nós somos impostores às vezes. Rafael virou-se para ela. A diferença é que você tem substância por trás da fachada. O motorista os deixou na entrada do prédio onde Sofia morava, e Rafael insistiu em acompanhá-la até o apartamento. Quando chegaram ao 5º andar, ele parou, observando o corredor mal iluminado e as paredes descascadas. É aqui que você mora? Sofia sentiu vergonha queimar seu rosto. Eu sei que não é muito... Não é sobre o lugar, Rafael a interrompeu. É sobre você conseguir manter sua dignidade e cuidar da sua família vivendo aqui. Isso é impressionante. Pela primeira vez, Sofia viu algo diferente nos olhos dele. Não era pena ou condescendência, mas genuína admiração. Você quer entrar para conhecer minha família? Perguntou ela impulsivamente. Rafael hesitou. Conhecer a família dela tornaria tudo mais real, mais complicado, mas assentiu. Maria estava na cozinha preparando um chá quando eles entraram. Seus olhos se arregalaram ao ver Rafael. Mãe, este é Rafael Montenegro, meu chefe. Rafael, minha mãe, Maria. Muito prazer, dona Maria, disse Rafael, surpreendendo Sofia com sua cordialidade genuína. O prazer é meu. Sofia fala muito do trabalho novo. Eduardo apareceu da sala, curioso. Aos 19 anos, era uma versão mais nova e mais magra de Sofia, com os mesmos olhos expressivos. Este é Eduardo, meu irmão. Cara, você é mesmo o dono da Montenegro Holdings? Perguntou Eduardo, impressionado. Eduardo, Sofia o repreendeu. Tudo bem, Rafael riu. Sim, sou eu. Você estuda onde? FATEC, Engenharia da Computação. Excelente curso. Se precisar de estágio, me procure. Sofia observou Rafael interagir com sua família, vendo um lado dele que não conhecia. Ele era genuinamente interessado, respeitoso, sem qualquer traço de superioridade. Quando ele foi embora 1 hora depois, Maria se virou para Sofia. Ele gosta de você. Mãe, não é nada disso, é só trabalho. Sofia, eu criei você. Sei reconhecer quando um homem está apaixonado. Ele não está apaixonado, e mesmo que estivesse, seria impossível. Por quê? Porque nós somos... Sofia gesticulou frustrada. Somos de mundos diferentes. O amor não vê classe social, filha. Mas Sofia sabia que o amor sozinho não era suficiente. Havia barreiras que nem todo o dinheiro do mundo poderia derrubar, e segredos que poderiam destruir tudo que ela estava construindo. Do lado de fora, Rafael permaneceu no carro por vários minutos, observando o prédio. Pela primeira vez em sua vida, tinha encontrado algo que o dinheiro não podia comprar. Uma família unida pelo amor, não pelo interesse. E isso o fazia querer Sofia ainda mais. 2 semanas depois da visita à casa de Sofia, a dinâmica entre ela e Rafael havia mudado sutilmente. Ele se tornara mais atencioso, sempre perguntando sobre a saúde de sua mãe e os estudos de Eduardo. Sofia apreciava a preocupação genuína, mas também sentia que estava caminhando sobre gelo fino. Sofia, preciso que você me acompanhe a Porto Alegre amanhã, disse Rafael numa segunda-feira. Reunião importante com investidores. Viagem de trabalho? Perguntou ela, verificando a agenda. 2 dias. Você ficará no mesmo hotel, obviamente em quartos separados. Sofia hesitou.
Viajar com Rafael significava mais tempo sozinha com ele, longe da rotina que a mantinha focada nas responsabilidades profissionais. Eu nunca viajei de avião, admitiu ela. Rafael sorriu. Primeira vez para tudo. O voo foi uma experiência avassaladora para Sofia. Rafael havia reservado primeira classe e ela se sentiu completamente deslocada entre os assentos de couro e o serviço impecável. Relaxe, murmurou Rafael, percebendo sua tensão. Aproveite. Fácil para você dizer. Isso aqui custa mais que meu aluguel de 1 ano. Sofia, Rafael se virou para ela, seu rosto sério. Você precisa parar de se diminuir. Você merece estar aqui tanto quanto qualquer pessoa. Em Porto Alegre, a reunião foi um sucesso. Sofia tomou notas, organizou documentos e impressionou os investidores com sua eficiência. Durante o jantar de negócios, ela se sentiu mais confiante, contribuindo com observações pertinentes quando solicitada. Sua assistente é excepcional, comentou um dos investidores para Rafael. Sim, ela é, respondeu Rafael, seus olhos encontrando os de Sofia através da mesa. De volta ao hotel, eles dividiram o elevador em silêncio. A tensão que haviam ignorado durante o dia agora pairava entre eles como uma nuvem carregada. Sofia, disse Rafael quando chegaram ao andar dela. Boa noite, Rafael, disse ela rapidamente, tentando escapar do momento. Espere. Ele segurou seu braço suavemente. Eu queria te agradecer. Hoje você foi incrível. Sofia sentiu o calor da mão dele em seu braço, o perfume familiar, a proximidade perigosa. Era meu trabalho. Não era só trabalho, e você sabe disso. O corredor estava vazio, iluminado apenas pelas luzes suaves do hotel. Sofia sabia que deveria entrar em seu quarto, fechar a porta, manter a distância profissional, mas havia algo nos olhos de Rafael que a hipnotizava. Rafael, murmurou ela. Eu sei que você sente também, disse ele se aproximando. Essa conexão entre nós. Não podemos, sussurrou Sofia, mas não se afastou. Por que não? Porque ela lutou para encontrar as palavras certas. Porque quando isso acabar, e vai acabar, eu serei aquela que perderá tudo. Rafael tocou seu rosto suavemente. E se não precisar acabar? Por um momento, Sofia se permitiu acreditar. Se permitiu imaginar um mundo onde o amor era suficiente, onde as diferenças sociais não importavam. Mas então a realidade voltou com força. Eu preciso ir, disse ela se afastando. Rafael a observou entrar no quarto, a frustração e o desejo brigando em seu peito. Estava acostumado a conseguir tudo o que queria, mas Sofia era diferente. Ela tinha princípios que o dinheiro não podia comprar. O retorno a São Paulo foi tenso. Sofia manteve uma distância profissional rigorosa, focando apenas no trabalho. Rafael respeitou seus limites, mas a química entre eles era inegável. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Sofia estava organizando os arquivos no escritório quando ouviu vozes altas vindo da sala de reuniões. Reconheceu a voz de Rafael, irritada, e a de uma mulher que não conhecia. Você não pode continuar brincando de empresário responsável, Rafael, dizia a voz feminina, carregada de desdém. Sua imagem está em risco. Minha vida pessoal não é da sua conta, Verônica. Sofia se aproximou instintivamente, curiosa sobre quem seria capaz de falar com Rafael daquele tom. Sua vida pessoal se torna minha conta quando afeta nossos negócios, replicou a mulher. Você sabe que nosso casamento é parte do acordo com meu pai. Sofia sentiu o mundo parar. Casamento. Esse acordo foi feito há anos, antes de eu conhecer... Conhecer quem? A faxineira? A voz de Verônica era cruel. Rafael, seja sério. Você pode se divertir com ela, mas sabemos que isso não vai dar em nada. Sofia recuou, o coração disparado. Encostou-se na parede, tentando processar o que havia ouvido. Rafael estava comprometido, noivo, e ela era apenas uma distração. Não fale dela assim, disse Rafael, a voz baixa e perigosa. Oh, por favor, você realmente acha que uma garota da periferia pode fazer parte do seu mundo? Meu pai nunca aceitaria. Os acionistas questionariam sua sanidade. E ela... Bem, ela provavelmente está apenas interessada no seu dinheiro. Chega! A voz de Rafael explodiu. Sofia não é assim. Sofia? Verônica riu amargamente. Você até sabe o nome dela. Isso é mais sério do que pensei.
Sofia não conseguiu ouvir mais. Correu para o banheiro, trancou a porta e deixou as lágrimas caírem. Sentia-se idiota, usada, ingênua. Como pôde acreditar que alguém como Rafael realmente se interessaria por ela sem segundas intenções? 20 minutos depois, voltou ao escritório tentando parecer normal. Rafael estava sozinho, parado diante da janela. Sofia, disse ele quando a viu, preciso falar com você. Não precisa, respondeu ela friamente, focando nos papéis em sua mesa. Você ouviu, não foi? Sofia parou, seus ombros tensos. Ouvi o suficiente. Então deixe-me explicar. Não há nada para explicar, disse ela finalmente o encarando. Você está noivo, eu sou sua funcionária. Isso esclarece tudo. Não estou noivo. Rafael se aproximou. Verônica e eu temos um acordo de negócios entre nossas famílias, mas eu nunca concordei em me casar com ela. Mas você também nunca me contou sobre ela. Rafael passou a mão pelos cabelos, frustrado. Porque não é importante. Você é importante. Eu sou sua assistente, Sofia disse firmemente. E aparentemente sua distração. Você sabe que não é assim. Sei. Sofia se levantou, sua voz tremendo de emoção contida. O que eu sei, Rafael, é que você vive em um mundo onde pessoas como eu são descartáveis. Onde você pode brincar de ter sentimentos por alguém comum porque é seguro. No final você sempre volta para seu mundo real. Isso não é verdade, não é? Sofia pegou sua bolsa. Então termine com Verônica. Publicamente. Conte para sua família sobre mim. Enfrente as consequências. Rafael ficou em silêncio, e esse silêncio foi a resposta que Sofia precisava. Era isso que eu pensava, murmurou ela. Eu renuncio. Sofia, não faça isso. Já está feito. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Obrigada pela oportunidade, Sr. Montenegro. Foi educativo. Sofia saiu do prédio pela última vez, sentindo como se estivesse deixando para trás não apenas um emprego, mas uma parte de si mesma. Havia permitido que o sonho a cegasse para a realidade, e agora pagava o preço. Mas Rafael não era o tipo de homem que desistia facilmente, e Sofia havia se tornado mais que uma obsessão. Ela se tornara uma necessidade. A guerra entre o coração e a razão estava apenas começando, e ambos teriam que decidir o que estavam dispostos a sacrificar pelo amor. Sofia passou 3 dias em casa, fingindo estar doente para não preocupar a família. Maria sabia que algo estava errado, mas respeitou o silêncio da filha. O que mais doía não era ter perdido o emprego. Ela conseguiria outro. Era a sensação de ter sido uma idiota por acreditar que alguém como Rafael realmente se importava com ela. Na quarta-feira, o telefone tocou insistentemente. Sofia, por favor, atenda, dizia a voz de Rafael na secretária eletrônica. Preciso falar com você. Ela ignorou. Mais tarde, chegaram flores. No dia seguinte, uma cesta de frutas caras. Sofia doou tudo para os vizinhos, recusando-se a aceitar qualquer coisa vinda dele. Filha, você vai ter que procurar trabalho, disse Maria gentilmente na sexta-feira. Precisamos do dinheiro. Sofia assentiu, sabendo que a mãe estava certa. Não podia se dar ao luxo de ficar deprimida. Tinha responsabilidades. Pegou os jornais e começou a procurar vagas. Foi quando bateram na porta. Eduardo abriu e Sofia ouviu uma voz masculina que não reconheceu. Saiu do quarto para investigar e encontrou um homem de terno parecendo desconfortável no corredor apertado. Sofia Santos? Perguntou ele. Sim. Meu nome é Dr. Henrique Carvalho. Sou advogado da Montenegro Holdings. O Sr. Montenegro gostaria de marcar uma reunião. Não tenho nada para discutir com o Sr. Montenegro. Na verdade, tem sim. O advogado entregou-lhe um envelope. Há uma questão legal que precisa ser resolvida. Sofia abriu o envelope com mãos trêmulas. Era um contrato de confidencialidade, exigindo que ela não revelasse nada sobre o tempo que trabalhou para Rafael. Ele está me ameaçando? Perguntou ela, incrédula. Pelo contrário, ele está se protegendo, e protegendo você também. Há uma compensação financeira substancial em troca do seu silêncio. Sofia olhou para o cheque anexo ao contrato e sentiu náusea. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 5 anos. Ele acha que eu vou vender nossa amizade? Ele acha que você merece ser compensada pelo constrangimento que pode ter sofrido. Saiam da minha casa, disse Sofia, devolvendo o envelope.
E digam ao Sr. Montenegro que ele pode enfiar o dinheiro onde eu estou pensando. O advogado suspirou. Senhorita Santos, seja razoável, aceite o dinheiro, use-o para ajudar sua família. Minha família não precisa de dinheiro sujo. Depois que o advogado saiu, Sofia se trancou no quarto e chorou. Rafael havia conseguido fazer com que se sentisse ainda pior, como se ela fosse uma prostituta sendo paga pelos serviços prestados. Enquanto isso, no escritório da Montenegro Holdings, Rafael socava a mesa com frustração. Ela recusou? Perguntou ele ao advogado. Completamente, e usou palavras coloridas para descrever o que você deveria fazer com o dinheiro. Rafael quase sorriu. Essa era a Sofia que conhecia. Orgulhosa, íntegra, impossível de comprar. Sir, disse Henrique hesitante, talvez seja melhor deixar isso para lá. A senhorita Verônica está à pressão para anunciar o noivado. Não vai haver noivado, Rafael disse firmemente, mas o acordo com a família dela. Que se dane o acordo. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Sofia estava voltando da entrevista de emprego, mais uma rejeição, quando viu a multidão em frente ao seu prédio. Repórteres, câmeras, carros caros. Seu coração disparou. Sofia! Sofia Santos! Gritaram os jornalistas quando a viram. Ela tentou correr, mas foi cercada. É verdade que você teve um caso com Rafael Montenegro? Ele realmente terminou o noivado por sua causa? Como se sente sendo responsável pelo maior escândalo financeiro do ano? Sofia empurrou as pessoas, desesperada para chegar ao seu apartamento. Encontrou a família reunida na sala, assistindo ao noticiário em choque. Na televisão, Rafael estava saindo de uma coletiva de imprensa. Eu confirmo que não haverá casamento com Verônica Santana. Essa decisão é final e irrevogável. Meu Deus, murmurou Maria. Sofia, o que está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Era Dona Carmen, sua antiga supervisora. Sofia, você precisa vir aqui agora. Há repórteres no prédio procurando por você. Sofia desligou atordoada. Rafael havia realmente terminado o acordo. Por ela? Ou por algum outro motivo? Sofia, disse Eduardo, você não me contou que... Porque não há nada para contar, explodiu ela. Eu trabalhei para ele, não tive um caso. Mas a mídia havia criado sua própria narrativa. A Cinderela da periferia que conquistou o coração do homem mais rico do Brasil. A história perfeita para vender jornais. Durante 3 dias, Sofia ficou prisioneira em casa. Repórteres acamparam do lado de fora, vizinhos vendiam entrevistas mentirosas, sua vida virou um circo. Foi quando Rafael apareceu. Sofia ouviu pela janela saindo de um carro blindado, atravessando a multidão de jornalistas com segurança ao seu lado. Ele bateu na porta e ela abriu antes que os outros acordassem. Você enlouqueceu? Sussurrou ela. Vir aqui só vai piorar tudo. Já está uma bagunça mesmo, disse Rafael entrando rapidamente. Pelo menos agora posso falar com você. Não temos nada para conversar. Temos, sim. Eu terminei com Verônica. Não foi por minha causa. Foi sim. Rafael se aproximou e ela recuou. Sofia, eu escolhi você. Escolhi isso. Ele gesticulou ao redor. Ao invés daquilo. Você não escolheu nada, explodiu Sofia. Você destruiu minha vida. Eu não consigo emprego, não consigo sair de casa. Minha família está sendo assediada. Eu posso resolver isso. Como? Pagando todo mundo para esquecer? Comprando silêncio? Se for necessário. Sofia o encarou, incrédula. Você realmente não entende, né? Eu não quero ser comprada, protegida ou salvar por você. Eu quero viver minha vida. E se eu quiser fazer parte dessa vida? Não pode. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. Olhe o que aconteceu em uma semana. Imagine uma vida inteira assim. Rafael sentiu o chão fugir sob seus pés. Então é isso? Você vai me mandar embora porque é difícil? Vou te mandar embora porque te amo demais para deixar você destruir sua vida por mim. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Sofia havia finalmente admitido o que ambos sabiam, mas era tarde demais. Sofia! Rafael tentou se aproximar. Não! Ela secou as lágrimas. Você precisa ir e não pode voltar. Eu não vou desistir de você. Vai ter que desistir, porque eu já desisti de nós. Rafael a olhou por um longo momento, memorizando cada detalhe do rosto dela. Então assentiu e se dirigiu à porta. Sofia, disse ele antes de sair,
Eu vou esperar. Não importa quanto tempo. Depois que ele saiu, Sofia se encostou na porta fechada e deixou o coração partir em pedaços. Sabia que havia tomado a decisão certa, mas isso não tornava a dor menor. Lá fora, Rafael enfrentou as câmeras pela primeira vez com o coração verdadeiramente partido. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas havia perdido a única coisa que realmente importava. A pergunta agora era: quanto os dois estavam dispostos a sacrificar pelo orgulho? A vida havia seguido em frente, pelo menos na superfície. Sofia conseguiu um emprego numa pequena empresa de contabilidade no centro da cidade, longe dos arranha-céus da Faria Lima. O salário era menor, mas suficiente para as necessidades da família. A mídia havia perdido o interesse na história depois de algumas semanas, passando para o próximo escândalo, mas as cicatrizes permaneciam. Sofia, você precisa sair mais, disse Eduardo numa sexta-feira à noite, encontrando a irmã estudando sozinha na mesa da cozinha. Quando foi a última vez que você saiu com alguém? Estou bem assim, murmurou ela, sem levantar os olhos dos livros. Não, não está. Você virou um fantasma. Maria apareceu na cozinha carregando uma sacola de remédios. Nos últimos meses, seu estado havia se deteriorado novamente. Mãe, você tomou o remédio hoje? Perguntou Sofia preocupada. Tomei, filha. O médico disse que preciso fazer uns exames mais detalhados na semana que vem. Sofia sentiu o estômago apertar. Exames detalhados significavam dinheiro que ela não tinha. Quanto vai custar? Não se preocupe com isso agora, disse Maria, mas Sofia viu a preocupação em seus olhos. No trabalho, as coisas eram mecânicas. Sofia fazia seu serviço eficientemente, mantinha relacionamentos cordiais com os colegas, mas nunca se permitia criar vínculos profundos. Era como se uma parte dela tivesse congelado no dia em que mandou Rafael embora. Sofia, disse seu chefe, Sr. Augusto, numa segunda-feira, preciso falar com você. Ela entrou na sala dele, temendo estar sendo demitida. Recebi uma proposta interessante sobre você, disse ele, consultando alguns papéis. A Montenegro Holdings quer contratar nossos serviços para uma auditoria. Especificamente, solicitaram você para liderar o projeto. O sangue de Sofia gelou. Eu não posso aceitar. Por que não? É uma oportunidade excelente. O pagamento é 3 vezes nosso valor usual. Eu tenho conflito de interesses. Sr. Augusto a olhou por cima dos óculos. Sofia, esta empresa precisa deste contrato. E você precisa desta experiência. Senhor, a decisão está tomada. Você começa na segunda-feira. Enquanto isso, no 30º andar da Montenegro Holdings, Rafael assinava contratos mecanicamente. Os últimos 6 meses haviam sido um turbilhão de trabalho. Ele se jogara nos negócios para esquecer Sofia, mas ela permanecia em cada pensamento. Senhor Montenegro, disse sua nova assistente, a equipe de auditoria chegará na segunda-feira. Rafael assentiu sem prestar atenção. Havia pedido especificamente Sofia para o projeto através de terceiros, esperando que ela precisasse do dinheiro suficiente para aceitar. Era um jogo sujo, mas estava desesperado para vê-la novamente. Verônica havia tentado voltar algumas vezes, mas ele recusou todas as investidas. Os acionistas questionaram sua estabilidade emocional, mas os resultados financeiros falaram por si só. A empresa nunca havia sido tão lucrativa. Rafael, disse seu pai, Augusto Montenegro, entrando no escritório, precisamos conversar. Se é sobre Verônica novamente, é sobre você. O homem mais velho se sentou. Você está se destruindo por causa de uma mulher que claramente não te quer. Ela me quer, disse Rafael calmamente. Ela apenas acha que não merecemos uma chance. Talvez ela esteja certa. Rafael olhou para o pai, surpreso com a crueldade da observação. Filho, você é meu herdeiro. Tem responsabilidades que vão além dos seus desejos pessoais. Responsabilidades que incluem me casar com alguém que não amo? Incluem pensar no futuro desta empresa e desta família. E se eu disser que Sofia faz parte desse futuro? Augusto suspirou. Então terei que considerar outras opções para a sucessão. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma ameaça velada. Rafael sabia que o pai falava sério. Havia dedicado a vida à empresa, mas ela não era sua por direito divino. Segunda-feira chegou como uma tempestade iminente. Sofia entrou no prédio da Montenegro Holdings pela primeira vez em 6 meses.
Cada passo uma tortura. As memórias a atacavam. As conversas no elevador, os cafés compartilhados, o momento em que tudo desmoronou. Senhorita Santos, disse a recepcionista, o senhor Montenegro gostaria de vê-la antes de começar a auditoria. Isso não será necessário, respondeu Sofia firmemente. Estou aqui estritamente para trabalhar. Ele insistiu. Sofia fechou os punhos, sabendo que não tinha escolha. Subiu ao 13º andar com o coração martelando no peito. Rafael estava parado diante da janela, exatamente como ela se lembrava. Quando ele se virou, o impacto foi devastador. Ele estava mais magro, com olheiras que espelhavam as dela. Sofia. Senhor Montenegro. Ela manteve a voz profissional. Gostaria de discutir os parâmetros da auditoria. Você sabe que não foi para isso que te chamei aqui. Foi para isso que eu vim. Eles se encararam em silêncio, 2 generais estudando o campo de batalha. Você está bem? Perguntou Rafael suavemente. Estou ótima. Mentirosa. Você está magra demais. E suas mãos estão tremendo. Sofia escondeu as mãos atrás das costas. Minha aparência não é da sua conta. Sofia, por favor, podemos apenas conversar como pessoas normais. Nós nunca fomos pessoas normais, Rafael. Esse foi sempre o problema. E se eu disser que isso pode mudar? Sofia riu amargamente. Como? Você vai renunciar à sua fortuna? Vir morar na periferia? Trabalhar de garçom? Se for necessário. A sinceridade na voz dele a abalou. Não seja ridículo. Ridículo é vivermos assim, miseráveis e separados por causa do orgulho. Não é orgulho, explodiu Sofia. É realidade. Sua família me odeia. A mídia vai nos perseguir. Eu nunca vou ser aceita no seu mundo. E se eu não me importar com isso? Mas você se importa. Senão não teria demorado 6 meses para me procurar. Rafael se aproximou e desta vez ela não recuou. Demorei 6 meses porque estava tentando respeitar sua decisão. Mas não consigo mais. Sofia, eu te amo. As lágrimas que ela havia contido por meses finalmente caíram. Eu também te amo. Mas amor não é suficiente. Então o que é? Coragem, sussurrou ela. Coragem para enfrentar tudo. Sua família, a mídia, a sociedade. Coragem para talvez perder tudo e não se arrepender. Eu tenho essa coragem. Tem? Mesmo se isso significar perder a empresa, sua herança, sua posição social? Rafael hesitou por uma fração de segundo e Sofia viu a verdade em seus olhos. Era isso que eu pensava, murmurou ela se dirigindo à porta. Espere. A voz de Rafael a parou. Você está certa. Eu tive medo. Mas não de perder dinheiro ou status. Tive medo de te perder de novo. Sofia se virou, vendo algo diferente em sua expressão. Hoje de manhã conversei com meu pai. Ele me deu um ultimato. Ou eu esqueço você e me caso com Verônica, ou ele me deserda. O coração de Sofia parou. E o que você disse? Rafael sorriu pela primeira vez em meses. Disse que ele podia ficar com tudo. A empresa, o dinheiro, a mansão. Eu escolho você. Rafael, não. Sofia balançou a cabeça. Você não pode jogar sua vida fora por mim. Minha vida sem você não vale nada. Ele se ajoelhou diante dela, tirando um anel simples do bolso. Sofia Santos, você quer se casar comigo? Não com o herdeiro da Montenegro Holdings, mas comigo. Rafael, o homem que te ama mais que qualquer fortuna no mundo? Sofia olhou para o anel. Não era uma joia cara, mas uma aliança simples, honesta. Olhou para o homem ajoelhado à sua frente que estava disposto a abandonar tudo por ela. E se dermos errado? Perguntou ela tremendo. E se dermos certo? Sofia estendeu a mão trêmula e Rafael deslizou o anel em seu dedo. Quando ela disse sim, ele a ergueu nos braços e a beijou como se fosse a primeira e última vez. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança frenética. Mas ali, no 13º andar, 2 corações finalmente encontraram seu lar, um no outro. 6 meses depois, Rafael trabalhava como consultor empresarial independente, Sofia havia terminado sua graduação e Maria estava totalmente recuperada graças ao tratamento que conseguiram pagar juntos. Viviam num apartamento modesto em Vila Madalena, longe dos holofotes, construindo uma vida baseada no amor real, não na fantasia, e descobriram que, às vezes, perder tudo é a única maneira de ganhar o que realmente importa.